Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Baú do Cruzeiro com aquela parceria que vocês já estão ligados, né? Que é o Caio Fábio, participa comigo aqui algumas vezes, geralmente para falar de contratação de jogadores, porque o cara sabe muito, né? E para falar sobre o Sinisterra, a gente vai falar. A gente trouxe o Caio aqui porque ele é o cara do mercado aí, tem os vídeos que a gente faz aqui dá muito certo também, então não tem por que não continuar com essa parceria, né? É isso, meu amigo. Sempre um prazer estar por aqui. Te agradeço pelos elogios. E bora lá falar sobre Luiz Sinisterra. É isso aí, meu amigo. Mas antes da gente começar, eu já vou pedir para você deixar o like no vídeo aqui, ó, deixar sua curtida. E bom, se você gosta do meu trabalho, se você puder dar essa força, considere clicar aqui, ó, em virar membro do canal a partir de R$ 7,99 por mês e dar essa força aqui para a gente continuar produzindo esse conteúdo aqui, beleza? Então, galera, sem mais delongas, né? Bora para esse vídeo aí, Caio. Deixa eu colocar aqui essa imagem na tela aqui, porque ela é o que a gente quer falar sobre, o que a gente quer falar hoje, né? Como que o Sinisterra, ele se encaixa no esquema do Jardim e como que ele vai ajudar o Cruzeiro. Esse é o ponto do vídeo aqui, porque eu acho que já falar sobre o jogador, sobre características, essas coisas a gente já falou, a gente quer saber como que ele ajuda na prática. E quem clicou na thumb já tomou um spoiler. Ele é o jogador perfeito para o esquema do Jardim, Caio, na sua opinião? Para mim, sim, Baú. Estando 100%, o Sinisterra se adequa perfeitamente ao que o Jardim tanto gosta de um jogador de beirada de campo, né? E no caso do Sinisterra, ele pode jogar pelo lado direito? Sim. Agora, imaginando o que é o Cruzeiro hoje, até o ótimo funcionamento pelo lado direito com o Christian, imagina o Sinisterra se encaixando como um ponta pela esquerda. E aí ficando à frente do Wanderson, que se tornaria uma opção no banco de reservas. O Sinisterra ajuda sem e com a bola, né? Porque sem a bola é um cara muito aplicado na parte tática. Já foi assim nos tempos de Eredivisie, no campeonato holandês, saiu de lá muito bem nesse trabalho de pressionar o portador da bola e na Premier League evoluiu absurdamente. É um jogador que não só tem muita força para fazer isso, Baú, mas também é muito inteligente. Ele consegue encurtar os espaços do adversário. E o Jardim gosta muito desse tipo de comportamento, né? Porque a gente sabe, no geral, que o Cruzeiro se sente mais confortável em fazer um jogo de transições, tendo força, tendo firmeza para recuperar a bola e rapidamente chegando à área adversária. E o Sinisterra é um cara que sabe pressionar muito bem e que tem essa qualidade também para pisar na área. Com a bola, a gente pode esperar um repertório legal dele, porque além de ser muito explosivo, alia bem a força com a velocidade, ele tem muito drible, né? Falta essa capacidade de um jogador com mais drible nesse time do Cruzeiro, aquele famoso 1 contra 1. E o Sinisterra tem demais isso. Saiu da Holanda, por exemplo, como jogador com mais dribles certos por jogo dentro do holandês, dentre todos os jogadores. E na época tinha por lá Gakpo, Madueke, hoje jogadores de Premier League. Também se destacou nesse sentido na principal liga do mundo, né? E aí tem um ponto que conta muito, Baú. Quando a gente fala de um cara que foi maturado por algum tempo na Premier League, é óbvio que a adaptação dele acaba sendo um pouco mais fácil, né? É um jogador que já teve experiências em locais que exigiram muito dele, então fica aí a esperança de Luiz Sinisterra realmente ser esse ponta que não só o Jardim tanto queria, mas que o cruzeirense tanto desejava. Eu até coloquei na tela aqui as estatísticas do drible, né, que você me mandou, achei bem interessante. Ele é um cara que eu acho que é o que falta mesmo para o Cruzeiro. E um passarinho me contou, Caio, que lá na Holanda, tirando o Feyenoord, o PSV e o Ajax, todos os times jogam com blocos muito baixos, né? Ou seja, vamos falar aqui o termo que o torcedor entende, a famosa retranca, né? Igual o Atlético veio jogar com o Cruzeiro no Mineirão, igual outros clubes vieram jogar com o Cruzeiro, aquela coisa do Cruzeiro não conseguir fazer o seu principal jogo, que é a transição. Então você está me falando que na melhor fase dele no futebol europeu foi jogando contra times que jogam retrancado. Exatamente, isso mesmo. Porque quando a gente fala dele, principalmente pelo Bournemouth, que ele ficou mais tempo na Inglaterra,
querendo ou não, é um time que está acostumado a jogar mais de forma reativa, né? Agora, se tratando do campeonato holandês, dos tempos de Feyenoord, o Feyenoord, por boa parte das vezes, até por ter muita qualidade, como os outros clubes que você citou, que são os mais empoderados, digamos assim, da Holanda, o Feyenoord sempre acabava propondo o jogo, né? Ou pelo menos a maioria das vezes. E aí o Sinisterra foi moldado dentro desse cenário, né? Para sempre ter muito a bola, enfrentando defesas mais baixas, mais compactas, se deu muito bem. Tanto é que a temporada mais artilheira da carreira dele é justamente a última dele lá no Feyenoord, que foi em 21-22, quando ele conseguiu fazer mais de 10 gols no campeonato holandês. É isso aí. Eu até coloquei aqui também nessas informações aqui. Esse mapa de calor é da temporada que ele foi melhor, né? Na temporada 21-22, como você citou, jogando pela Holanda. Ele é um cara que está aqui alguns pontos fortes aqui, que é esse do drible, a gente já falou. Mas assim, a gente pode, apesar dele ter majoritariamente ter jogado aqui na ponta direita, na ponta esquerda, perdão, a gente pode, em algum momento, contar com ele como ponta direita também? Perfeitamente. Já fez isso no Bournemouth, quando o Iraola, por várias vezes, acionou ele como ponta direita e o Semenyo jogou pela esquerda, né? Semenyo, que é um ganês, é o principal ponta do Bournemouth. Então, por várias vezes ele já jogou assim e também por seleção colombiana, Baú. Porque por lá tem Luiz Dias, né, que é o grande protagonista da seleção da Colômbia e é um ponta esquerda. Até mesmo em um jogo de eliminatórias contra o Brasil, o Sinisterra entra no segundo tempo como ponta pela direita e vai muito bem. Talvez alguns que estejam vendo o vídeo se lembrem aí desse jogo. Foi um Colômbia 2, Brasil 1, que a Colômbia vira no segundo tempo e o Sinisterra tem uma participação importantíssima como ponta pela direita. Hoje em dia, no futebol moderno, ponta que é bom tem que saber jogar pelos dois lados, né? E é uma qualidade que o Sinisterra tem. Cara, uma coisa que eu reparei, assim, observando os vídeos dele, eu fui também procurar os lances dele na Holanda, principalmente, que foi a melhor versão dele, eu queria ver ele na melhor versão, é essa capacidade que ele tem tanto de finalizar as jogadas, quanto de armar a jogada, né? A gente está falando de um cara que tem muitas participações em gols, a gente até separei aqui, por exemplo, ele tem muitas assistências e muitos gols pelo Feyenoord, né? Então, ele é um cara que assiste muito bem, e ele é um cara que finaliza muito bem. E esse histórico que eu coloquei, né? Porque, tipo assim, é importante a gente salientar que as últimas temporadas deles não são boas, mas que o jogador que a gente tá mirando é o jogador da Holanda, não é o jogador da Premier League, né? Então, até no Leeds, ele de repente, teve até acho que a primeira temporada dele foi até boa, foram acho que 7 gols e algumas assistências lá. São mais de 10 participações para gols num time como o Leeds, é um número bem relevante, né? Se a gente for olhar, tem jogadores que jogam por times melhores, né? Que não tem esses números. Um exemplo, o próprio Bernardo Silva, né? Que é um jogador que também atua pelo lado do campo em algumas vezes, apesar das características serem totalmente diferentes. O que me chama a atenção é que ele movimentou bastante dinheiro aí na carreira dele, né, no sentido de transferências, né? Quando ele sai da Holanda para o Leeds, é um movimento forte ali do Leeds, né, de mais de 20 milhões de libras. Depois o Bournemouth também exerce a compra dele. Então o Cruzeiro a gente vê que o mercado avalia ele como um jogador de alto nível, né? A gente não está contratando um jogador, por exemplo, como o Gabri Martinez, que era um jogador que, né, não tem tanto lastro igual ele teve, nem o próprio Sarmiento também, que são bons jogadores, mas a gente está falando que aqui o Cruzeiro subiu o nível, né? E o único ponto de atenção são essas lesões recentes que ele teve aqui. Você acha que ele é um jogador que chega para chegar e jogar, ou é um jogador para ser recuperado? Baú, é importante trazer esse contexto da carreira dele, né? Realmente, o Cruzeiro, em um dado momento, gerou uma expectativa diferente, né? Quando buscou mais apostas. Todos esses nomes que você citou, como Gabri, Sarmiento, até o Inestrosa, que em um dado momento foi sondado, seriam apostas. Até algumas delas boas, mas não jogadores prontos, como é o caso do Sinisterra. Eu vejo o Sinisterra pronto para chegar e performar muito bem no futebol brasileiro.
É claro que o Cruzeiro vai tentar recuperar esse jogador, porque, como você muito bem disse, a melhor versão dele não foi na Inglaterra, foi na Holanda. Aí eu acho que muito por conta dos problemas físicos, mas uma coisa vai andando ao lado da outra, né? Um cara para ser recuperado, sim, mas se esse jogador for recuperado, é questão de ser um dos melhores pontas do futebol brasileiro, né? O que o Sinisterra fez no Final é o suficiente para ele se destacar como um dos grandes jogadores em território brasileiro. E é exatamente isso que o Cruzeiro quer. Eu vejo como uma oportunidade, né? Porque se ele não tivesse machucado e tivesse mostrado o seu futebol, muito dificilmente ele estaria no Cruzeiro, estaria vindo para o Cruzeiro, né? Ele estaria dando um outro salto dentro ali do futebol inglês, muito provavelmente. Eu vi gente comentando, gente que trabalha na área de scout, pessoas que eu fui conversando ali, né, falando que se ele conseguir jogar, ele é mais jogador que o Samuel Lino, que foi pro Flamengo. Então, assim, a expectativa que o mercado entende desse jogador é que é um jogador de altíssimo nível. O Cruzeiro acerta em cheio aí nessa contratação. Vamos torcer para que o Cruzeiro consiga colocar ele em condições de jogo o mais rápido possível, porque ele vai ser um grande diferencial aí para a gente. Eu acredito que a gente está falando aí de um jogador que vai se destacar aí no futebol brasileiro nesse segundo turno e vai fazer o Cruzeiro brigar por títulos e se consolidar como um candidato aí na vaga a Libertadores. Caio, muito obrigado pela sua participação. Acho que a gente conseguiu falar um pouquinho aqui sobre como que esse jogador vai ser utilizado, como ele pode agregar aí no time do Cruzeiro, e o torcedor acho que vai estar satisfeito com tudo que a gente falou aqui. É isso, meu amigo, que o torcedor cruzeirense possa ficar realmente bem empolgado com esse jogador, porque merece isso, né? A gente tá falando de um atleta muito valorizado no mercado, que ainda está no radar de sua seleção para chegar a uma Copa do Mundo e tem plenas condições disso. Como é bom ver que um cara como o Sinisterra tá vendo o Cruzeiro com uma grande possibilidade dele também retornar à seleção e disputar a Copa de 2026. É bom que o Cruzeiro esteja nesse patamar, é o que a gente está acostumado. E vamos em frente aí para um 2025 importante e um time ainda mais forte com a presença de Luiz Sinisterra. É isso aí, meu amigo. Galera, não se esqueça de deixar o like no vídeo, deixa seu comentário aí, sua opinião sobre o jogador. E claro, quem puder virar membro do canal, clique em Seja Membro para dar aquela força para a gente continuar produzindo conteúdo aqui, beleza? A gente volta daqui a pouco, né? A gente vai gravar aqui agora, talvez, o vídeo do Matheus França, né? Que é uma especulação que acabou de sair aqui. Então, provavelmente, quando você estiver vendo esse vídeo, o vídeo do Matheus França já vai estar no ar. A gente te espera lá também. Um abraço e até a próxima.